Vocês são relevantes porque faz parte da fé. Faz parte da fé. E nenhum cristão vence se ele não tiver fé. Nenhum cristão atravessa um deserto, passa uma provação, se ele não tiver fé. Fé em Deus. Porque os discípulos de Jesus, uma certa vez, pastora Érica, eles estavam com Jesus dentro do barco, no meio do mar. E naquele barco que estava Jesus, os discípulos, apóstolos, os discípulos de Jesus, bateu uma grande tempestade naquele barco. E eles ficaram com muito medo. Medo de quê? De morrer. Jesus advertiu-os dizendo: homens de pouca fé. Porque, na verdade, eles tinham fé, mas não em Jesus. Porque eles eram homens experientes no mar, de barco, de pesca, de tempestades, de ventos. E eles estavam confiando em quê? Nas suas experiências, na sua capacidade, sua força. E Jesus disse: ó, homens de pouca fé. Por que vocês não têm fé? Quando Jesus estava dizendo isso, não que eles não tivessem fé, mas que tivessem fé em Jesus. Que acreditassem em Jesus. Que Jesus ali nada ia acontecer. Ou que se acontecesse, porque a gente acha que nada acontece com a gente, né, irmão? O que acontecesse, mas Jesus ia parar o vento, a tempestade. Irmão, quando você estiver passando por qualquer tipo de tempestade, saiba que isso pode acontecer, mas que Jesus está ali. Aleluia, glória. Jesus está ali. E aonde Jesus está, se é no teu barco, se é na tua casa, se é no teu emprego, amém? Aonde Jesus está, você tem que ter fé nele, confiar nele. E quando você confia nele, a tempestade para, o vento para, o mar se acalma, a paz, a bonança. Mesmo a gente está, amém, na tempestade, a paz. Mesmo na tempestade, a bonança. E você vê que a tua fé em Cristo Jesus é incrível. A tua fé em Jesus, amém, tem um resultado muito grande. Glória a Deus. E aí, amados, é verdade o que a pastora Érica falou. Porque não é eu, não sou eu, não é as minhas palavras, mas a palavra de Jesus que vai encher os nossos corações. Aleluia, glória. Que vai transbordar a nossa alma de alegria, porque a palavra, ela é poderosa, ela é eficaz, Aleluia. ela é transformadora, ela é libertadora, ela restaura, ela cura, ela liberta, é a palavra de Deus. E todos os domingos nós estamos aqui, eu, pastor Gilmar, pastora Érica, vocês que oram, vocês que cantam, que são também mensagens cantadas, mensagens profundas, nós estamos aqui falando do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é profundo, o amor de Deus, ele é incomparável, ele é imutável. Eu estava falando sobre amor de Deus imutável. Eu disse, por quê? Porque a capacidade de Deus amar o ser humano é diferente da nossa capacidade. Nós só vamos ter condição de amar as pessoas como Deus ama se tivermos o verdadeiro amor de Deus. E ainda é né, irmão? Meu Deus do céu, não vou com aquela cara ali, não vou com essa situação. E Deus não, o amor dele, amém? Ele é 100%, ele não varia, ele não muda. Ele é imutável, ele não muda. Assim como ele te ama o pecador. Assim como ele te ama, ele ama o que está lá na sarjeta, lá no pecado. Não tem variação de mudança. E você fica, meu Deus. Aí nós aprendemos na palavra alguém assim, sim, Deus ama o pecador, mas aborrece o que ele faz, o pecado que ele comete. Né? Amém? Amém. Então eu fico muito feliz com a presença de vocês. Amém.
A travessia, ela não é fácil, porque nós fizemos isso muitos anos, né, amor? Hoje nós estamos aqui só esperando vocês. Manda, Jesus, e vão vir. Mas a travessia, ela é muito importante. Requer de cada um de nós uma atitude, uma decisão. Né? Se eu vou ficar em casa, se eu vou para a igreja. Não é para a casa do pastor. Se eu vou para a igreja cultuar com meus irmãos. Não é a casa do pastor. Eu fico feliz, irmãos, quando vocês vêm. Eu sei que não é fácil, eu sei. Eu já falei aqui, que o ponteirinho lá vermelhinho, Jesus sopra. Não é fácil. Eu sei que muitos têm lutas para chegar aqui. Tem dificuldade. Mas quando nós tomamos uma atitude, uma decisão, meu irmão, ninguém pode impedir o agir de Deus. É aí que Deus age. Porque Deus gosta dos corajosos. Lembra do que eu falei aqui, o testemunho do irmão? Quando o pastor Gilmar deu o testemunho dele, que testemunhou que ele orou para uma pessoa e continuou orando, é a perseverar em oração, a continuação de um processo para Deus curar, Deus libertar. E aquela pessoa deu o testemunho curado. E eu vi, e quando o pastor Gilmar terminou de dar o testemunho dele, me lembrei dessa história que eu contei aqui para os irmãos. Coragem. É você orar por alguém e dizer, olha, isso vai acontecer. Porque você está falando com fé, com coragem e em nome de Jesus. E Jesus diz, tudo que você fizer, faça em meu nome, diga em meu nome. Vai em meu nome. Né, pastor Gilmar? Faça em meu nome. Diga aquela pessoa que é no meu nome que ela vai ser curada. Diga aquela pessoa que ela vai ser liberta no meu nome. O evangelho ele é tão simples, mas tão poderoso, tão saudável, tão grandioso, que as pessoas, pastor João, estava até falando antes aqui, né, irmão Cid? As pessoas ficam mudando o evangelho puro, genuíno de Jesus Cristo. E trazendo coisas e mensagens, até nós estávamos falando, falsas. E mensagens cheias de heresias. E nós pregamos o evangelho de Jesus. Aleluia. Poderoso para salvar. Glória a Deus. E hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês. Quem trouxe sua Bíblia e papel no seu celular, mas por favor, abra a sua Bíblia. Um texto bem conhecido, nós vamos ter aqui uma conexão, aprendi com o pastor Gilmar, né? Uma conexão, mas vamos ler primeiro segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. De novo, o homem ligou o som. Quando terminar o culto, desliga, Jesus. Todo domingo agora. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 6. Versículo 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Tá ligado esse violão, assim? Oi? Tá? Tá vibrando. É igual caixa de bateria, que deixa ela... Aquela caixa da bateria tem que... Tá que legal. Tá, né? Tipo uma musiquinha, né? Quando eu falo, hein? Oi? Acabou. Ouvido, né, mano? E diz que eu sou moco. Um dia não. É surdo, é mesmo. Surdo, né? Moco não. Moco eu sou, né? Amém? Vamos continuar.
Porque se quiser gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eita Jesus. E para que me não exaltasse ou ensoberbecesse, né? Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o orgulhasse também, irmão, que nós vamos falar sobre orgulho. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Versículo 9, para a gente concluir. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde, igreja? Na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de quem? O poder de Cristo. Aleluia. Gálatas, aí vocês não precisam abrir. Só memoriza para depois vocês lerem em casa, e também eu vou ler aqui para vocês. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 14. Amém? Diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém, igreja? Amém, aleluia. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, de muitas coisas, mas a gente extrai nesse texto que eu li, e tem um contexto, uma história, mas eu quero falar, amém, de um tema: fraqueza. E ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. E a gente acha que é no momento que a gente está o quê? Forte. Sóbrio. Psicologicamente pronto. Fisicamente pronto. Mas é na fraqueza. Oi. Não é fraqueza do corpo. Aqui é a fraqueza do espírito, da alma. Ele disse, olha, quando nós pensamos que estamos fortes, Paulo falou isso, pensamos que estamos fortes, estamos altamente enganados. Quando nós pensamos que estamos fortes, aí é que nós estamos fracos. Sabe por quê, irmãos? É porque existe o orgulho, a soberba do homem. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é o quê? Ele é enganoso. Por isso que o Espírito Santo habita onde? Dentro de nós. E é ele quem vai fazendo, amém, irmão? Essas curas, essas restauração, quebrando cadeias, sentimentos, ressentimentos, mágoas. Então, Paulo diz, quando eu penso que estou forte, estou fraco. E quando eu estou fraco, aí o Senhor me torna forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na hora que eu estou fraco. Na hora que eu, amém, não compreendo, na hora que eu não entendo, na hora que eu não estou sóbrio, na hora que eu estou indeciso, na hora que eu não sei, na hora que não existe céu, amém, é lá que o Senhor me aperfeiçoa, me fortalece, me sustenta, me levanta. Aleluia, glória a Deus. Para que eu não seja o quê? Soberbo, para que eu não seja orgulhoso, para que eu não faça como os discípulos, que estavam dentro de um barco com Jesus, e enfrentaram uma tempestade, e ficaram com medo de morrer. Eles não estavam confiando em Jesus, dependendo do poder de Jesus, dependendo
do que Jesus poderia fazer. E quando eles perceberam, pastor Gilmar, que não tinha mais saída, porque eles usaram todo tipo de técnica que eles conheciam, todo tipo de conhecimento, de experiência. E Jesus estava no barco fazendo o que, igreja? Todo mundo sabe essa historinha, né? É tão simples a historinha, mas é poderosa, né? Jesus estava no barco, a tempestade batendo, Jesus estava tirando um cochilo, cansado de tanto evangelizar, curar as pessoas. Jesus estava dormindo. Vocês lembram que eu falei que só dorme na tempestade quem tem fé? Só dorme na tempestade quem tem fé. Os discípulos não dormiram, irmão. Jesus estava dormindo. Eles podiam estar dormindo, descansando, no barquinho lá. Eu tenho certeza, pastor Gilmar. Eu tenho certeza. Como assim acontece na vida de muitos de nós que estamos aqui. E muitos da igreja. A igreja que eu falo, não só nossa igreja. Que foi Deus que mandou aquela tempestade. Para provar os discípulos. Amém? O que eles queriam da vida. Se eles de fato queriam servir Jesus, porque ali estava Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Eles falam de mim lá e vocês, eles dizem que eu sou tal. E vocês, o que dizem de mim? Ficaram calados, mas Pedro, que estava sendo aperfeiçoado na fraqueza dele, pelo poder de Deus, da palavra do Espírito Santo, diz: Senhor, Tu és o mestre, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Jesus disse: Tu está certo, Pedro. E tu sabe por que Pedro disse isso? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, irmão, já. Já estava começando uma transformação na vida de Pedro. Porque ninguém conhece Jesus se não for pelos olhos espirituais. Ninguém reconhece e agradece o seu poder se não tiver uma vida com Ele cheia de fé. Então, quando nós estamos na fraqueza, amém, aleluia, nós entendemos que nós precisamos imediatamente da graça de Deus e do seu poder. Nós não somos nada, irmãos, nem na fraqueza e nem no poder, nem sem o conhecimento, nem com o conhecimento. Quando nós, amém, temos Jesus na nossa vida, aí sim, nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia. Aleluia. Deus, Ele usa as nossas fraquezas para Ele mostrar para nós o seu poder. Irmãos, porque quando foi dito aquela frase, não foi só para o diabo, para os demônios, foi para todos, foi para os homens também. Eu disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O homem não tem poder. O poder é de Deus. Aleluia. A capacidade é de Deus. Se você quer fazer algo, você depende de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se você quer se aperfeiçoar em alguma área da sua vida, ore a Deus. Não meta a cara, porque você não vai conseguir, você não tem capacidade. Deus vai te dar capacidade, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te aconselhar, Ele vai te mostrar, Ele vai te encher. Então, Deus usa nossas fraquezas para demonstrar o seu poder. Paulo percebeu isso. Eu sou fraco, não sou nada. Mas quando eu estou na minha fraqueza, é lá que se manifesta o poder de Deus. Quando eu penso que estou forte, estou fraco. Mas quando eu estou forte, é o poder de Deus que está se aperfeiçoando na minha vida. E quando Paulo entende isso, ele está, irmãos, tirando toda a soberba do seu coração, todo o seu orgulho, e dizendo: Deus, amém, faz isso na minha vida. Aleluia. Porque tem gente que não é assim não, irmão. Tem gente que pisa e diz: não, eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. Às vezes precisamos de fraquezas,
Às vezes precisamos de fraqueza quando pensamos que precisamos de força. Deus dá o que precisamos. Ele aceita a nossa fraqueza e nos dá a sua força. Nos momentos em que você se sente mais fraco, Ele pode estar trabalhando de maneira poderosa em você. Amém. Glória a Deus. Estou me sentindo tão fraco, tão incapaz. E é aí que Deus, amém, entra em ação. Quando você diz: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço que o Senhor é a minha força, o meu refúgio. E é, irmãos. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas ele tem a força, ele tem o poder. E ele está dentro de você para transformar essa fraqueza em força. Para transformar esse medo em coragem. Para transformar essa incredulidade em fé. Para transformar essa desesperança, esse desespero em esperança. Quando fala em esperança, esperar no Senhor. E não tem coisa melhor, irmãos, o homem que é cheio de fé e confia nele, esperar nele. Glória a Deus. Porque Deus, Ele chega com vitória. Ele chega com a bênção. Ele chega com a revelação. Ele chega com a palavra. Ele chega com um abraço. Ele chega, querido, amém, aleluias, quando nós confiamos no seu poder. Amém? Amém, aleluia. E todos os dias, irmãos, escute isso aqui. Todos os dias, o diabo, ele vai tentando quebrar as nossas forças. O diabo todos os dias vai tentando quebrar a nossa capacidade de buscar a Deus. A nossa inteligência. Todos os dias. E vai tirando o pavio que fumega, o fogo que se acende, o fogo que arde dentro de nós. Ele vai tirando aquele desejo, aquele anseio, e vai tirando. E nós ficamos como, irmão? A gente vai ficando, amém? Fraco. Desanimados. A fraqueza nos impede de ostentação. Primeiro, Deus deseja que nós nos esvaziemos do orgulho. Irmãos, assim, mas eu não sou orgulhoso. Uma coisa é ser orgulhoso e em alguns momentos da transição da vida, de algumas situações, você se tornar orgulhoso. Ou estar naquele momento orgulhoso. Isso existe, irmão. Então são brechas que abrimos e que damos oportunidade para o diabo enfraquecer a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Não que você seja orgulhoso, porque eu não estou pregando para pessoas orgulhosas. E Paulo diz: olha, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas ele sente que muitas vezes em situações da sua vida, da sua caminhada com Deus, algumas coisas queriam que ele se tornasse orgulhoso, se orgulhasse. É tão notável, no texto, tão notável no texto, que ele disse: olha, foi necessário que Deus colocasse o quê? Um espinho na minha carne, né? Alguém para me esbofetear, para que eu não me orgulhasse com aquilo. Mas se eu me gloriar, me gloriarei no Senhor. Aleluia. Porque na fraqueza, amém, Ele me dá força.
Aonde nós temos que nos orgulhar, irmão? Aí é outro tipo de orgulho. Aonde nós temos que nos orgulhar? No Senhor. Aonde nós temos que nos gloriar? No Senhor. Então, Deus deseja que nós nos esvaziemos do nosso orgulho. Porque existe, irmão. E muitas vezes permitimos e muitas vezes aquilo fica, o orgulho fica dentro do coração. Olha o tanto de reis, de juízes, de profetas, de homens de Deus na Bíblia que se orgulharam. E o orgulho, ele prejudica, amém, irmão? O relacionamento do homem com Deus. De coisas que aconteceriam e não acontecem pelo fato do orgulho. Um rei que era tão orgulhoso, tão soberbo, que não queria nada com Deus, ele foi para uma situação, irmão, lamentável, que foi Nabucodonosor. E não só ele, mas tantos, né, pastor Gilmar? Tantos. E até profetas de Deus. Por causa do orgulho. Aí, o orgulho é pensar que você é tão bom ou melhor sozinho do que com Deus. Não, o orgulho, eu sou bom nisso. Eu não necessito disso. Eu sou capaz de realizar isso sozinho. Então o orgulho parece que ele te faz uma pessoa forte. Uma pessoa capaz de realizar algo que não precisa de ninguém, nem de Deus. O orgulho potencializa isso na vida dos homens. Eu sou capaz de realizar algo sem necessitar de ninguém. Eu tenho, amém? Eu tenho o poder. Eu tenho a capacidade, eu tenho a inteligência. Mas, irmãos, ninguém faz algo que é bom para ele, bom para os outros, bom para a sua vizinhança, bom para a sua cidade, bom para a sua comunidade, para a sua igreja, se ele não estiver cheio de Deus. Isso aí dos orgulhosos, amém? É como uma folha seca que cai da árvore, o vento leva e ninguém sabe mais para onde ela vai, ninguém sabe mais. As pessoas querem se esquecer daquela pessoa. Mas, irmãos, sabe o que é que marca a vida de um crente? É um crente humilde, que depende de Deus, cheio do amor de Deus. Quando essa pessoa passa para Deus, sabe o que fica? Sabe o que é que fica na lembrança das pessoas? Que aquela pessoa era uma pessoa amável, maravilhosa, porque marcou a vida de outras pessoas. Porque não tinha orgulho no seu coração. Era capaz de dar sua própria vida por alguém. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. Era bondosa. Todos nós, estou falando que todos nós, temos que ter essa qualidade, essas qualidades e esses adjetivos que Jesus nos ensinou: mansidão, bondade, benignidade. Deus, ele despreza um coração orgulhoso. Vocês sabiam? Então repete comigo: Deus despreza o meu coração orgulhoso. Porque você pode dizer assim: não estou dentro dessa mensagem não. É, pastor Gilmar? Estou fora. Fora. Deus despreza um coração orgulhoso. Despreza, irmão. Os discípulos só mudaram de rumo à sua vida, sabe por qual motivo, irmão? Já falar. Porque eles abriram o coração. Amém. Abra o seu coração. Eles abriram o coração. Porque ninguém que é cristão entende que ouvir a mensagem de Deus é pelos ouvidos. É pelo coração, irmão. Porque tem muitos dentro da igreja que ouvem a mensagem pelo ouvido. Os ouvidos. Amém, irmão? E naquela semana continua a mesma pessoa. Porque a palavra de Deus,
A palavra de Deus, irmãos, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela traz mudança. Então, quando você ouve a mensagem pelo coração, amém? O que foi que eu disse? O coração é orgulhoso. O coração é a entrada e saída de sentimento, de ressentimento, de raiz de amargura. Se você deixar, irmão, enche de muita coisa. Então, o coração, ele te engana, ele te envolve com coisa, te seduz. E se você ouvir a palavra pelo coração, amém? É lá que vai começar a purificar, transformar, mudar. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus despreza um coração orgulhoso. Orgulhoso. Sabe, irmão? E a gente está vendo muito isso, irmão. E você vê que é a palavra de Deus se cumprindo porque vai afunilando. Vai afunilando. O mundo, nós estávamos conversando aqui, o mundo está passando por uma peneira de Deus. Eu já creio, por tudo que a palavra é, por tudo que a palavra diz, por tudo que a palavra tem se cumprido e vai se cumprir, está se cumprindo. Tudo que o pastor Gilmar já pregou aqui, amém, que nós estamos pregando aqui, está se cumprindo. Já está havendo uma separação da igreja. Do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. Dos salvos e não salvos. Dos verdadeiros e não verdadeiros. Dos limpos de coração, limpo de mão e de coração, amém, e aqueles que estão se sujando, que não querem nada com Deus, que estão vivendo no orgulho do coração, na soberba, no engano, no pecado, e tudo isso é o coração, irmãos. E o que é que o coração deles estão ouvindo? O coração que os homens lá fora estão ouvindo das coisas do mundo adoece a alma. Aqui na igreja é diferente. Quando você abre o seu coração para ouvir essa palavra, a tua alma, amém, é curada, é sarada, é saudável. Amém, aleluia, porque a Bíblia diz que há um rio dentro de nós que jorra todo dia para a vida eterna. Amém, e esse rio é o rio de Deus, irmão, e aonde o rio passa, ele é uma corrente, ele limpa, ele purifica. Então a tua alma é purificada, é limpa pelo rio de Deus. Amém. E aí a tua alma é saudável. Segunda coisa, a fraqueza nos mantém dependente de Deus. Repete comigo, a fraqueza. Diga assim, a minha fraqueza, que eu sou fraco, me mantém dependente e interdependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Como é bom a gente falar isso, irmão. Porque nós reconhecemos. Tem gente que reconhece, eu estou falando isso. Porque Deus, tem um que diz que Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos o quê? Pó. Então, quando você reconhece a sua estrutura, amém, e sabe que você é pó, aleluia, mas que você tem uma promessa que é maior do que todas as promessas de que todas as bênçãos que você já recebeu e vai receber, amém, aleluia, que é a salvação, você diz, Senhor, eu te louvo, Senhor, porque Tu és a minha força, o meu refúgio, o meu Deus. Em tempo de angústia, o Senhor está comigo, porque o Senhor é um socorro bem presente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, é o meu pão, é a minha porta. Aleluia. O problema nosso, irmão, é quando tá faltando alguma coisa em casa, que é pão, comida, a gente já pensa em quê? Não tem dinheiro. Jesus é o pão, irmão. Amém. Se Jesus é o pão, Ele tem pão. Sim ou não? Amém. Então o que a gente faz? Jesus, manda pão. Manda sustento, Jesus. Amém?
Nossas insuficiências nos mantêm no trono da graça. Deus chama os discípulos, estou usando os discípulos porque foram os primeiros homens que andaram com Jesus, que eram incapazes de qualquer coisa. Estou falando das coisas de Deus. Eles não conheciam, eles não tinham conhecimento de nada. Eles não sabiam nem orar. Quando Jesus subiu o monte para orar, ele levava os discípulos. Só que Jesus não orava com os discípulos. Jesus orava sozinho. Só que Jesus disse assim: vocês fiquem aqui, vocês fiquem o quê? Orando. Vocês fazem a oração de vocês. Vocês reúnem e orem. E Jesus ia orar sozinho. Quando Jesus voltava, depois de 1 hora de oração, conversando com o Pai, ele encontrava os discípulos dormindo. Mas não era culpa dos discípulos. Claro que eles estavam cansados da longa jornada. Mas é porque eles não sabiam orar. Eles não tinham conhecimento. Eles estavam recebendo o conhecimento. Eles estavam no estágio, na escola, na preparação, na capacitação. Irmão, tem gente que entra na igreja e já acha que já sabe de tudo. Tem gente que está no reino, que acha que já sabe de tudo. Irmãos, a cada dia nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus e aprendendo mais e mais. Deus é além dessa palavra. Irmão, Deus é além da Bíblia. Deus é além dessas nuvens. Deus é além do céu, do universo. Aleluia, nós aí não temos capacidade de entender quem é Deus. Mas é o que a pastora Erika falou aqui. É difícil, irmão. Tem hora que a gente... Não é que se pede, né, pastor Gilmar? Mas assim, meu Deus... É Deus, Senhor, que está fazendo isso, Senhor. Ah, o Senhor sou eu. Eu e a pastora Lina, a pastora Lina, todo dia, né? De segunda a sexta, ela sabe, quer dizer, né? Mas de vez em quando eu estou aqui com ela, eu assisto, né? A vida de Jacó, Abraão, né? As histórias da Bíblia. Eu não gosto de falar de novela, viu, irmão? Eu gosto de falar das histórias da Bíblia que passam. Aí eu percebo, eu fico... Não, isso não é Deus, não. Umas coisas com Abraão, umas coisas com Jacó e rapaz, é Deus. Deus. Nossas fraquezas nos faz enfrentar a nossa própria incapacidade. A nossa fraqueza nos faz enfrentar a nossa própria incapacidade. Amém? E aí você vai vencer. E aquela incapacidade, aquela improvável coisa que você talvez conseguiria fazer, você não conseguiu. Amém? O Senhor, o Espírito Santo vem e te capacita. Irmão, deixa eu falar. E a gente acha que são coisas grandes. Eu sei que nós estamos no nível muito elevado, amém? Muito grande do que os homens do mundo. Nós temos um propósito, mas a nossa vida diária também precisa dessa capacidade, dessa lucidez para resolver o quê? As questões, principalmente familiar, a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, nosso relacionamento, o nosso lar, nossa redoma, os cuidados. Não é fácil não, irmão. Quem acha que é fácil? Não é fácil. Ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. Ser filho não é fácil. Ser pastor não é fácil. Então tudo exige o quê? Exige de nós, amém? Reconhecer que nós necessitamos de quê? Da capacidade que vem de Deus. Da instrução, dos ensinos. E quando você não pode, ele diz, você vai conseguir, porque eu vou
te capacitar. Paulo disse, irmão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque todas as coisas que Paulo ia fazer para Deus, que era de Deus, amém, ele orava. E quando o Espírito Santo disse, olha, tu vai àquele lugar e lá tu vai passar por essa situação. Não vai hoje, vai amanhã, mas tu vai passar por essa situação. O que Paulo fazia? Ele orava e ele recebia essas mensagens. O que ele fazia? Ele deixava de ir? Não, ele ia. Porque Deus lhe dava a capacidade para resistir tudo aquilo. Para passar por toda aquela provação. E Paulo não amava mais a sua própria vida. Mas Paulo amava a Cristo. E eu já preguei isso aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer para mim é Cristo, viver para mim é lucro. Se Deus, amém, me levar, glória a Deus, porque lá tem algo que me espera muito mais excelente. E se Ele me deixar aqui, com meus irmãos, com a igreja, eu vou continuar evangelizando, vou continuar pregando, vou continuar ensinando. Glória a Deus. Então Paulo tem esse entendimento de Deus, do conhecimento da palavra, amém? Porque ele orava a Deus. Ele dependia desse relacionamento, dessa conexão, sabe, desse diálogo. E nós não, irmão, a gente vai fazer as coisas, a gente fala o quê? Não dá nem, eu falo, não dá nem bom dia para Deus. Não, pega o carro, não, você dirigiu o carro. Sim, você sabe dirigir o carro, mas o outro que está lá, ele está loucão. E às vezes também você está dirigindo e você não está bem, não, naquele dia. Você está meio desorientado, meio fraco. Os pensamentos. Entenda o dia que você está na direção aqui, tem hora que você fica, ei, Senhor Jesus, estou dentro de um carro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Senhor, eu vou dirigir aqui, me guarda. Senhor, eu vou fazer uma viagem, me leva, me guarda. Senhor, eu vou fazer uma prova, me abençoa. Senhor, eu vou fazer isso. O Senhor esteja comigo, me capacita. Vocês estão entendendo? Não que nós somos totalmente incapazes. Não, irmão. Deus fez o homem. Amém? Mas sem Deus, irmãos, as coisas que o homem faz, muitas delas não agradam a ele. Você sabia? Porque a gente faz muito para nós. Muito interesse nosso, do nosso coração. Pensando em nós. Pensando. A gente quer, às vezes, até ter um coração bondoso. Mas será que isso é a vontade de Deus? É o propósito de Deus? É essa a direção de Deus? É isso que Deus quer para a sua vida? Então as nossas fraquezas nos fazem enfrentar a nossa própria incapacidade. Exemplos, Pedro, já falei, Davi, era improvável. Muita coisa vai pegar na vida de Davi. Irmão, não é só pelo tamanho, não. Quando eu falo, se eu falar aqui, que eu olho para vocês, e que eu vejo qualquer um de vocês, eu, por exemplo, eu boto 1,60 m, magro, mas Deus na minha vida, eu me torno um gigante. Eu olho para vocês, eu vejo vocês tão grandes, tão poderosos. Por quê? Porque Deus está em vocês. Aleluia. Então os homens, pastor Gilmar, quando olhavam para Davi, e a historinha que Davi contou, porque ele estava sozinho, entre aspas, o Espírito Santo estava com ele, Deus estava com ele. Quando Davi contou que veio os ursos tentar comer as ovelhas do pai dele, o que foi que ele fez? Ele correu, né? Correu, eu vou correr daqui para os ursos me matar, tá matando as ovelhas. Não, ele foi em direção aos ursos, pegou, abraçou ele, rasgou. A Bíblia diz que ele rasgou. É enfrentar a nossa própria incapacidade. Os leões ou as leoas, né, vieram, o que foi que ele fez? Correu? Não. Abandonou as ovelhas? Não.
Desprezou as ovelhas? Não. De seu pai? Não. Ele foi lá e abraçou os leões e matou. Pedro seria improvável Pedro, o velho Pedro e o novo Pedro, o velho Pedro ser líder da igreja. Seria não, pastor Gilmar. Mas quando o homem, irmão, entende, sabe o processo de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, e que ele sai dessa zona aqui, sabe, de ansiedade, de orgulho, de medo, de tanta coisa, e ele vem para esse lado aqui de Deus, as coisas mudam. Aí os homens veem um Pedro que brilha, um Pedro que fala com calma, com paz. Um Pedro que vê um necessitado na porta do templo pedindo, e Pedro disse, olha, hoje nós não temos prata nem ouro, porque ele disse isso porque todo dia eu acho que ele dava uma moeda para aquele homem, né? Ele disse, hoje nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos hoje nós vamos te dar. Levanta daí e anda agora, em nome de Jesus. Teve fé e teve coragem. Aleluia. Então seria improvável, tem coisas que parecem ser improváveis. Ei, escute aqui, mas você não tem que ter medo. Você tem que orar a Deus e dizer, Deus, eu sou assim, o Senhor sabe, mas eu confio no Senhor e eu dependo do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E eu sei que o Senhor vai me capacitar para isso, para tal coisa, para essa missão, para essa jornada, para isso, Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Todo poder, toda glória é tua, Senhor. Fala, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Então, Pedro, Davi, Moisés. Irmão, Moisés era para ter sido morto, igual os amiguinhos deles, tudo foram mortos. Aí o que foi que aconteceu? Pegaram Moisés, esconderam e depois colocaram dentro de um cestinho e jogaram no rio Nilo. E a irmã dele foi o quê? Seguindo o menino. E naquele dia que jogaram Moisés no rio Nilo, a filha de Faraó, naquele horário, ela ia lá. E aí vira aquela criança. E ela se apaixonou pelaquela criança e adotou aquela criança como seu filho. E aí, outra coisa que Deus faz. Eu acredito que lá tinha servas e servas que podiam cuidar de Moisés. Não é só uma, não, era muitos. Mas ele teve que contratar uma mulher para cuidar de Moisés. Quem a filha de Faraó contratou para cuidar de Moisés? A mãe de Moisés. Oh, Jesus maravilhoso. Tem um salário, tá lá vendo o filho todo dia. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o poder de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vocês entendem esse Deus? Amém. Crê nesse Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quando você, amém, estiver no dia mau, no dia da fraqueza, naquele dia que você diz, Senhor, amém, você vai glorificar Deus, orar a Deus e dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor. Glórias. Aleluia. A porta está fechada, Senhor. E os meus olhos carnais, até espirituais, não estão vendo nem, como é que é o negócio que abre, irmão? Fechadura. A fechadura. Parece que está fechado por dentro. O Senhor vai lá e abre a porta para você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Abre os caminhos, já falei aqui. Amém. Acalma a tempestade para os ventos. Aleluia. E traz bonança dentro do teu barco. O teu barco é a tua vida espiritual. O teu barco, amém, é a zona é a zona de relacionamento que você tem com o Senhor. Isso acontece na vida do crente, irmão. A vida do crente não é só feita de bênção. É de luta, de provação. Mas entenda uma coisa. Você está na luta, Deus está contigo. Você está na tempestade, Deus está contigo. Está nos ventos contrários, Deus está contigo. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus demonstra a sua força em nossa fraqueza. Deus demonstra a sua força em nossa fraqueza. Ele disse, a minha graça te basta. A minha graça o quê, irmão? Te basta. Então no dia que você tiver nada em casa, que não tem nada para comer, Senhor, hoje eu vou comer a tua graça. Porque o pastor disse que a tua graça me basta. E uma das coisas que atribula muito
as pessoas, o mundo, é a fome. Mas uma coisa que tem pior do que a fome de pão e que tem levado muito para o inferno é a fome de Deus, é a fome espiritual. Então, quando diz assim, a minha graça te basta, é que quando nós nos alimentamos de Deus, nós estamos com fome, nós estamos desejando Deus, precisamos de Deus, de alguma coisa. A minha graça te basta. Quando você se alimenta dessa graça, você se envolve dessa graça, se enche dessa graça, amém? Essa graça é suficiente para te deixar, amém? Forte. Aleluia. Glória a Deus. Então você não tem necessidade de nada. Você sabe por que o povo lá no deserto, eles enjoaram. Vocês entendem essa palavra enjoar, né? Do maná que vinha do céu. Depois pediram carne, Deus mandou carne. Sabe por quê, irmão? Porque os olhos deles não estavam nas coisas espirituais. Ainda estavam nas coisas carnais. Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vive a graça de Deus, amém, irmãos? Aleluias. Passa por qualquer provação, por qualquer necessidade, sem murmurar. Sei que não é fácil. Mas Paulo disse isso, olha, eu sei estar contente nas minhas tribulações, na bênção, amém? Nas minhas fraquezas, porque ele mesmo disse, a minha graça te basta. Deus disse para Paulo, olha Paulo, Jesus falando para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, na hora que você está fraco. O que você entende se o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza? Na fraqueza, irmão. Não é quando você está gripado, não. Não. Fraqueza, irmão, é quando você está, sabe, numa situação que Deus está vendo que você está correndo risco. O diabo está atrapalhando o processo dele, o propósito dele. Sabe? Você está meio que, não sabe se fica, não sabe se vai. Tua mente está meio que... Então, isso é fraqueza. O que Paulo está falando, fraqueza da fé, fraqueza da palavra, fraqueza espiritual. Não é biotônico que vai mudar isso, irmão. É antigo, né? Não é essas coisas, não. Isso é ouvir a palavra de Deus pelo coração, crer, aceitar aquela palavra, porque aquela palavra vai trazer o que eu já falei para a sua alma, vai trazer cura. Vai trazer restauração. Vai trazer força. O salmista, uma certa vez, ele falou, um dos salmistas foi Davi, assim, o Senhor, a força do Senhor é a nossa alegria. Tem um menino que fala, irmão, como é que é? Alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O que é alegria para vocês, irmão? Porque tem gente que acha que alegria... Sim, uma pessoa alegre, você percebe ela pelo sorriso. Pode até ser, né? Mas uma pessoa alegre não é a aparência do rosto, mas da alma. Ele disse, a alegria do Senhor é o quê? É a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Então, quando a alegria do Senhor... ou quando a força do Senhor está dentro de você, você está feliz, você está alegre. Não pode vir qualquer situação de tristeza, de aflição, você está o quê? Feliz, porque você está com Jesus. A força dele está ali. Aleluia. Terminando mais. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós... que somos salvos, é o poder de Deus. Então, para os homens, a palavra da cruz é a palavra da redenção, da salvação. Para eles é loucura. O que é loucura? Aqueles crentes estão crendo nisso aí, não existe isso aí não. Estão dizendo que não existe isso aí. Mas pode sim.
Isso é para eles. Agora, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso, irmão, que o mundo está se afundando mais na lama. Porque eles não creem nessa palavra. Isaías falou, profeta, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque naquela época, eles também já faziam isso aqui que Paulo está falando. Eles desprezavam a palavra da cruz. Mas para nós, irmãos, ei, abrace essa palavra. Não abra mão da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ouça a palavra de Deus. Deixa ela encher a tua alma. Ouça pelo teu coração a palavra de Deus. Deixa ela transbordar na tua alma. Mudar a tua vida. Aleluia. Porque se a palavra de Deus não entrar pelo teu coração e não mudar a tua alma, eu, você, qualquer um de nós, nos tornaremos continuamente ainda orgulhosos. E aí vamos fazer o quê? Não, eu sou bom nisso. Ou não, pode deixar. Os discípulos, não, nós vamos vencer essa tempestade aqui. Não acorda o homem, não. Pode deixar o homem dormindo aí. Deixa ele dormindo. Aí quando eles viram que não deram certo, né, pastor, não deu certo. Tem coisa que a gente tenta fazer, não dá certo. Aí a gente, ô Jesus, não, eu tô vendo, faz hora que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo. Rapaz, faz hora que eu tô vendo você tentando aí com as suas forças, tá? Com seu orgulho, a sua capacidade. Ô Senhor, agora tem misericórdia. Eles disseram, né? Gritaram, Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa nós aqui morrer, perecer aqui, Senhor. Porque, irmão, seria a pior vergonha. Acho que assim, se algum deles se salvasse, se acontecesse, né, algum morresse, se salvasse, e para a família, aqueles homens bastante experientes morressem afogados, né? Então, amados, nós devemos ser gratos a Deus por qualquer situação que estamos enfrentando. Qualquer calamidade, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer coisa que nos humilha. Devemos lembrar que os pontos de vista claros e elevados de Deus e do céu são, afinal, mais do que uma compensação por todos os sofrimentos que possam ser necessários suportar a fim de nos tornar humilde. Humilde. Eu já falei que, aqui que eu digo assim, no tempo que já estou com vocês, a maior virtude de Jesus, e que incomodava os orgulhosos naquela época, pastor Gilmar, não era que Jesus era de uma família menos favorável, ou como é que diz assim, pequena. Não é que Jesus tinha um bom cavalo, tinha ovelhas. Não, ele era filho do carpinteiro lá de onde? Nazaré. Mas aqui Jesus era humilde demais. Jesus tinha um coração muito bom. E aquilo que aqueles homens que tinham tudo, eles se incomodaram porque eles não foram capazes. Eles tinham condição de fazer, mas eles não foram capazes porque eles não eram humildes. Capazes de fazer com as pessoas o que Jesus fez. Isso, irmão, incomodou toda aquela Jerusalém, a província, todo aquele povo. A humildade de Jesus é uma das maiores virtudes. Eu sei que tem um amor, mas, amém? A humildade de Jesus incomodou os poderosos daquele tempo. Porque o que Jesus fez sem dinheiro, sem cavalo manga larga, cavalo do Egito, amém? Sem prata, sem ouro, sem o quê? Sem camelo, sem cabra, sem ovelha,
sem fazenda, sem nada. Amém? O que aqueles homens poderosos tinham, eles não fizeram, Jesus fez. Fez e fez bem feito. E nós podemos também fazer. Porque é certo que Jesus salvou. Os homens não tinham capacidade de salvar, mas poderiam fazer, amém, o que nós podemos fazer. Nós não temos capacidade de salvar, mas nós temos o Salvador que pode salvar. Nós conhecemos o Salvador que pode salvar. Amém? Nós fomos salvos pelo Salvador que pode salvar. Então, amados, diga para Deus: Deus, eu quero ter uma alma pura, um coração puro. Tira todo o orgulho do meu coração. Amém, Senhor? Se tiver, limpa. Se eu tive alguma coisa, se apresentei alguma coisa com alguém, que aquela pessoa achou que eu estava, amém, me orgulhando acima dela, ou no mundo espiritual, ou nas coisas de Deus, Senhor, limpa, purifica, tire do meu coração, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser humilde como o Senhor. Humildes como o Senhor. Amém, irmãos? Porque Jesus revolucionou, mudou a vida de muitos através da sua humildade, do seu amor. Porque quem olhava para Jesus e disse assim: esse homem tem poder? Ninguém, irmão. O profeta Isaías descreveu: olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. E a paz que estava sobre ele, é a paz, né? Estava sobre ele. A paz. Então, irmãos, nós temos que aprender de Jesus. O que o Paulo estava dizendo é isso: eu tenho que ser como Jesus. Eu tenho que deixar de ser como os homens. Irmãos, faz um gráfico desses que eu falei, mas veja a vida de Paulo sem Jesus e a vida de Paulo com Jesus. Era orgulho, irmão, até no último fio de cabelo. Era poder de homem, poder da força, da espada, da ordem. Agora, quando vai para Jesus, as pessoas olham para Paulo, as pessoas viam Jesus em Paulo. Hoje é difícil você olhar para alguém que diz ser crente e ver Jesus nessa pessoa. Mas, irmão, a gente tem que se esforçar para pelo menos, amém, a nossa luz brilhar, como Jesus disse, eu já falei aqui, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se isso não vier à tona, não ser reconhecido pelos homens, irmãos, nós estamos fora do padrão, amém, de Deus, daquilo que Jesus disse que nós somos, da nossa identidade. Você não é um cílio, você é luz. Você é sal. Você não é um Gilmar, você é luz, você é sal. Você não é Everaldo, você é luz no mundo, sal na terra. Os homens te conhecem como Everaldo, como Davi, como pastor Gilmar, pastor Davi, pastor Everaldo. Mas Jesus não, disse: você é luz do mundo. Luz, sal. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. E outra coisa, sal que presta. Aleluia. Porque ele diz que porque se ele diz que o sal que não presta era pegado e jogado lá fora e era pisado pelos homens. Outra ideia inteligente aqui também sobre o sal. Tem que ser sal fora do saleiro.
Sabe o que é o salerozinho? Antigamente tinha um salerozinho assim, branquinho, com uma capazinha vermelha, que pregava na parede assim, ó, com prego. Ficava lá. Minha mãe ia lá, sempre ia lá, pegava o sal. Né? Então, sal fora do saleiro. Porque o sal, ele é muito especial. Amém? Muito especial. Então, entenda uma coisa, você é muito especial. Você é sal e você é luz. Sal fora do saleiro. Sal, amém, irmão? Neste mundo. E luz neste mundo. Sal na vida dos homens. Luz na vida dos homens. Sal na sua casa. Luz na sua casa. Sal na sua empresa. Luz na sua empresa. Aonde você for, amém? Você é sal, você é luz. Nunca se esqueça. Ainda que você, amém, erre, você peque, mas entenda uma coisa. Ele já disse, você é sal e luz do mundo. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, te glorificamos, meu Deus, por esta palavra tão maravilhosa. Te glorificamos, Deus, porque reconhecemos que nós somos dependentes de Ti, Senhor, que na nossa fraqueza nós nos tornamos forte, porque o Senhor nos torna forte. O Senhor nos faz forte. O Senhor vem no momento da fraqueza para nos ensinar que o poder é Teu, Senhor, e que o Teu poder que nos torna forte, capaz de fazer alguma coisa. E assim, Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos restaura, nos santifica, nos purifica, Senhor, para que sejamos Teus, para que sejamos usados pelo Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai, não a vontade dos homens, Senhor, mas a Tua vontade, assim como Paulo, assim como Davi, Moisés, Pedro, e tantos outros, Daniel e tantos outros, que tiveram essas experiências, que foram mudados, que foram transformados e viveram o Teu propósito. Senhor, faz com a Tua igreja, faz com os Teus servos, faz com os Teus filhos, Senhor, para que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo e sejam verdadeiros profetas nesta terra e sejam, Senhor, como o Senhor Jesus falou, luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Nós te glorificamos por essa noite gloriosa, essa noite especial de glorificação, de adoração, de santificação, Senhor, o Teu nome, Pai, e assim continua conosco com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém. Amados, Deus abençoe, amém, a sua vida. Deus abençoe a sua família. Aos queridos irmãos e amigos do Facebook, hoje foi através do Facebook do pastor Gilmar. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana de paz e de vitória em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos,